Fala pessoal do canal, Diego falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative. E agora que a gente já tem aqui o nosso cadastro de categorias e o cadastro de subcategorias, a gente vai criar a nossa tela aqui para cadastrar e lançar as nossas contas. Então, se estiver gostando desse conteúdo, deixa aquela curtida e se inscreve no canal se não for inscrito. Então, para isso, a gente precisa criar uma tela para cadastrar as contas. A gente dá uma olhada aqui na nossa tabelinha de contas. Esses são os campos que a gente tem disponível nela. E vamos para o código. Vou vir aqui na nossa classe do FlexView e vou criar aqui um método para o botão cadastrar conta. Copiar esse daqui, ele vai ser um cadastrar conta. Ctrl Shift C. Ele criou aqui a estrutura para a gente do nosso método. Vou voltar aqui agora. Vou precisar também de uma rotina para montar a nossa tela. Então vou chamar ela aqui de Class Procedure. E vai ser um cadastrar contas. Ctrl Shift C e tem aqui a minha rotina. Agora esse cadastrar contas eu vou chamar ele aqui quando eu clicar no meu botão cadastrar contas. E aí sim vai montar a nossa tela. Para montar a nossa tela aqui é algo parecido com isso daqui que a gente já fez tanto na tela de cadastro de categorias como na de subcategorias. Eu deixei a parte maior já pronta aqui para não ter que ficar digitando tudo e o vídeo não ficar muito extenso, mas praticamente esses são os campos que a gente vai precisar criar na nossa tela aqui para cadastrar uma conta, para lançar uma conta. Então acho que se eu só executar isso daqui, a tela já vai ser exibida. E aí a gente vai ajustando conforme o que a gente pensar aqui. Primeiro de tudo, não atribuiu o onClick. Não atribuiu o onClick aqui no nosso menu. Então vou vir aqui, ó. OnClick. Cadastrar conta. A gente ainda não tratou se é despesa e receita, mas qualquer um dos dois que eu clicar, eu quero executar essa rotina. Então agora se eu executar, já é para eu estar vendo a minha tela. Cliquei aqui. Ok, já criou os campos para mim que eu vou precisar para minha tela. Não criou os botões ainda. Vamos estar criando os botões aqui agora, então. Como não tem o botão, vou fechar aqui com Alt F4. E vou vir aqui. Para mim criar os botões que eu preciso, é o mesmo que eu já usei nas outras rotinas. Então vou vir aqui e vou adicionar aqui, ó, um add button e save. Nota que a tela já vai se adaptando conforme os componentes que a gente coloca ali dentro dela. Então tudo já está encaixado. Se eu clicar aqui agora, já tem os botões aqui de cancelar e salvar, e o cancelar já fecha a tela para mim. Ok, algumas coisas que eu quero fazer aqui. Quando eu clicar em despesa ou quando eu clicar em receita, eu quero primeiro exibir para o usuário o mesmo que eu faço aqui. Se eu for lançar uma despesa, eu mostro as categorias aqui de despesa para eu estar selecionando e a tela já vinha ali com algumas informações. Então para isso eu vou precisar passar aqui para o nosso método o que? O ID da categoria e a descrição da categoria para a gente estar preenchendo esse campo aqui. Vou vir aqui na declaração, vai ser o mesmo que tem aqui no subcategorias. Então vou vir aqui, ó, adicionar esses dois campos. Ctrl Shift Alt P. Não sincronizou para mim, então eu vou ter que ir lá e fazer na mão. Ok, agora eu já tenho os dois parâmetros aqui que eu vou passar para essa função. Então aqui,
que eu vou fazer? O meu ID categoria, a gente já sabe que para eu exibir um valor padrão ali, eu dou um set text. Então ele vai exibir para mim no conteúdo ali o que vier aqui na categoria. Ok? E o valor padrão que ele vai salvar na base vai ser o set default key value, vai ser o ID. Eu ainda estou construindo essa classe aqui, então pode ser que algumas coisas eu vou mudando no caminho, mas por enquanto isso daqui está resolvendo o que eu preciso. Então, ok. Se eu tentar executar agora, eu vou tomar o erro porque eu não recebi aqui os dois parâmetros. Então eu vou ter que ir ali onde eu estou chamando essa rotina. Vou vir aqui, ó, fazer dar o erro para cair lá. Ok, então tem que passar para ela o ID e a conta. Como eu fiz isso no cadastro aqui de subcategorias, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui no cadastro de contas. Então, praticamente, eu vou ter que ter isso daqui aqui. E aqui, em vez de chamar o cadastro de categorias, eu chamo o cadastro de contas. O código vai ficar assim duplicado por enquanto, mas depois a gente vai fazer uma refatoração aqui e ver o que dá para a gente reaproveitar para não ficar escrevendo tanto código assim. Mas como aqui para o vídeo é mais rápido copiar e colar, então eu vou fazer dessa maneira. Então, ok, se eu executar aqui agora, então agora quando eu clicar em despesa, ele exibe para mim primeiro as despesas. Eu vou vir aqui, assinatura, e ele já traz a assinatura aqui para mim e eu não consigo alterar ela. Ok, até aqui tudo bem. Então algumas coisas que a gente pode configurar ainda nessa tela. Nota que eu já vim aqui em despesas e na assinatura eu já cadastrei alguma coisa. Inclusive eu vou vir aqui, ó, vou cadastrar também Netflix. Ok, vou cadastrar mais algum aqui, ó. Subcategoria, assinatura, Prime Video. Ok. Então agora o que eu quero? Qual que é a ideia? Se eu vier aqui cadastrar for lançar uma despesa e for uma assinatura, eu quero aqui poder selecionar os tipos de subcategorias que eu tenho para assinatura. Então para isso, o que a gente precisa fazer? Vou vir aqui, ó, no método cadastrar contas. E agora, esse campo aqui, que é um add field, um add edit field, eu vou ter que mudar ele para um outro componente. Ele vai ser um add edit source. Ok, ele precisa receber alguns parâmetros aqui. O ID e a categoria já está certo. Vou passar um parâmetro. Deixa eu ver quais são os parâmetros. O text prompt é o que vai aparecer ali no texto. Não quero aparecer nada. E um título para o formulário que ele vai exibir. Então, vou chamar aqui de selecione uma subcategoria. O próximo parâmetro aqui que ele espera é um FD Query que está fazendo a conexão ali com subcategorias. Então eu vou precisar passar para ele aqui o meu tab subcategorias. Então agora quando eu executar essa rotina, se eu vier aqui em despesas e clicar em assinatura, agora ó, já traz a lupinha aqui para mim. Eu clico nela e ele mostra aqui as subcategorias que eu tenho para assinatura. Então vem aqui, cadastro a Netflix e informa as outras coisas aqui que eu vou querer. Ok? Para ficar um pouco melhor essa telinha aqui, o que eu vou fazer? Eu quero já trazer o número 1 aqui para a parcela, porque se eu clicar em salvar aqui, ó, não programei nada ainda nos meus botões.
Se eu clicar em salvar, não está fazendo nada, por quê? Ainda a gente não passou para ele aqui um FD Query. Então eu preciso passar para ele aqui um FD Query que vai fazer conexão com a nossa tabela de contas. Vou chamar aqui, ó, vou passar aqui, fazer a conexão lá. Eu tenho uma tabela de contas já. Ponto open. Order by ID desk. Para ele mostrar o último ID primeiro. E vou também aqui, ó, passar um limite 1, porque eu não preciso trazer todos os registros aqui na hora que estiver cadastrando uma conta. Limite 1. Agora sim, eu venho aqui e passo para ele aqui, ó, para nossa rotina, o dataset que vai estar ligado. Esse cadastro vai estar ligado aqui no tab contas. E o key field dele é o ID, porque o nome do campo é ID. Então só com isso daqui já é para ele gravar para mim os registros. Então nota que se eu vier aqui, assinatura, deixa eu ver, ele falou aqui que o ID... Ah, faltou um by ali. Calma aí. Order by. Então agora sim, quando eu tentar cadastrar aqui, se eu tentar cadastrar, eu posso selecionar aqui a Netflix. Se eu clicar em salvar do jeito que está aqui, vai gerar umas exceções para mim. Por quê? Porque eu já tenho uma trigger no banco de dados que valida para mim os campos que eu preciso para lançar as parcelas. Então agora se eu vier aqui, ó, clicar para lançar uma despesa, assinatura, posso escolher aqui Prime Video. E se eu clicar em salvar, ele vai perguntar se eu quero salvar as informações, só que quando eu der sim, vai começar a gerar umas exceções para mim. Por quê? Porque ele precisa que eu informe o número de parcelas. Então eu vou dar um continue, ó. A mensagem aqui padrão exibe para a gente o erro. Só que esses erros estão sendo tratados aqui, ó, sem eu fazer nada. Por quê? Porque eu tenho a trigger ali no banco de dados que está fazendo essas verificações. Então aqui, ó, quando eu vou criar uma conta, ele valida para mim alguns campos. Caso esses campos não tiverem presente aqui no meu insert, antes de eu inserir, ele vai gerar uma exceção lá e a aplicação vai mostrar. Ok? Só mais alguns ajustes aqui para a gente finalizar. Eu quero fazer o que? Eu posso vir aqui, ó, e sempre falar para a parcela já começar com o valor ali, que é o número 1. Eu sempre vou precisar informar um valor. Então, eu vou dar o set text aqui, ó, set text, e vou sempre começar ela ali com o número 1. Ok? O que eu posso fazer também? Data de vencimento. Data de vencimento é um dos campos obrigatórios que eu tenho. Então, para ficar mais fácil ali para os meus testes, eu posso falar aqui, ó, para minha data de vencimento, set text, e eu vou fazer o quê? Vou passar para ela um valor padrão aqui, que é a data atual. Então eu vou dar aqui, ó, um format date time, e vou passar aqui a formatação que eu quero. Dia, dia, mês, mês, e 4 para o ano. E aí eu pego aqui a data atual para ele converter para mim aqui. Então, com isso daqui, ele já vai exibir para mim aqui no meu campo data, a data atual. E também aqui no meu campo parcela, o número 1. Então, vou vir aqui. Então, se eu vier aqui agora, for lançar uma nova conta, Netflix, não preciso de descrição, ó. Nota que já veio aqui o valor da parcela, a quantidade de parcelas, na verdade,
E aqui veio também a data de vencimento. Se eu colocar aqui 10 parcelas e mandar gerar aqui, ó, 10 parcelas de R$100 e colocar salvar. Ah, ele falou aqui que eu não informei o primeiro vencimento, deixa eu ver. Ah, sim, entendi aqui o que aconteceu, é porque eu setei aqui o text prompt e não setei o text para minha rotina. Então ali ele só exibiu para mim ali aquele textinho que fica antes de você digitar alguma coisa no campo. Então agora sim, se eu executar isso daqui, vou vir aqui, ó, despesas, assinatura, vou selecionar uma assinatura. Já agora sim, eu tô com a data aqui. E vou colocar aqui 10 parcelas. E um valor aqui de 150. E agora sim, opa, quando eu salvar essas informações, as informações foram salvas. Então ele gerou para mim as 10 parcelas. E agora os próximos passos aqui a gente vai saber como exibir aqui para o usuário essas parcelas geradas, para que ele possa ali estar editando ou excluindo ou liquidando. Então, se está gostando do conteúdo, não esquece, deixa aquela curtida e valeu!